E aí, meus bons, começando mais um Sete Roteiros, nessa quarta parte de Cinema Máfia, comigo, Esdras Micael. Se você está gostando desse canal, então compartilha, se inscreve, deixa seu like, me segue lá no Instagram e não se esqueça de acionar o sininho. Isso é importante. Falar de um dos filmes mais espetaculares do ano passado, uma produção da Netflix e do Martin Scorsese, o mestre dos filmes de máfia. Vou contar a história de Frank Sheeran, o matador da máfia. E antes disso, puxa a vinheta. It's over. They're all gone. Frank, it's time. It's time you said. Vai contar a história de Frank Sheeran, que passou quase toda a sua vida vivendo na máfia. Ele serviu na Segunda Guerra Mundial. Após a guerra, Frank consegue um trabalho de caminhoneiro e é nesse trabalho que ele começa verdadeiramente na vida do crime, fazendo velhos golpes, pequenos golpes. Mas foi numa dessas viagens que ele conhece o grande chefe da máfia local, Russell Bufalino, um grande homem de pequena estatura, mas da fala mansa. Em apenas um olhar dele diria tudo. Ele comandava tudo. Logo quando ele conhece Russell Bufalino, ele começa a trabalhar para ele. Tanto para ele quanto para os outros mafiosos da época, como Ângelo Bruno. Ele fazia velhos trabalhos como pegar um recado dali, cobrar a dívida, levar o mafioso até um certo lugar. E o mais importante era o trabalho de pintar casas. E como era esse trabalho de pintar casas? Quando executar pessoas, matar pessoas. Então ele usava esse termo, que era pintar casas ou colocar o próprio cercado, que era, no caso, sumir com o corpo. A história vai retratar quase toda a sua vida na máfia, com a sua parte familiar, com o fator familiar, ele tentando viver daquela maneira e ao mesmo tempo viver dentro de sua casa com sua esposa e seus filhos, com todo aquele relacionamento com o mafioso e com a sua família, dando prioridade sempre à máfia e em segundo plano à família, mostrando sempre o seu lado emotivo, o seu lado bruto, o seu lado de se comportar na frente de outras pessoas. O homem era frio. É a segunda vez que o Martin Scorsese é indicado ao Oscar e não ganha nada. Aconteceu a primeira vez no filme Gangues de Nova York. O filme é espetacular, galera. Qual a diferença? Por que eu dou tanta ênfase, tanta grandeza nos filmes de máfia? O filme de ação, você espera aquela explosão, corpo voando pra cá, corpo voando pra ali. Tipo, nos filmes de suspense e terror, você espera toda aquela brutalidade, aquele jorrado de sangue, aquele terror. Mas no filme de máfia, tá a fotografia, a história por trás do filme. Não é apologia ao crime, e sim dando o começo, o meio e o fim de máfia. Você tem que perceber, não é na explosão e nos tiros na bala, e sim na parte em que o ator, o personagem, vai olhar para o outro e simplesmente nesse olhar, é nesse olhar que você vai perceber o que o cara, o que o personagem, o que o chefão ou capanga vai querer fazer com o próximo. É com esse olhar que você vai saber se o personagem vai morrer, se o personagem vai vender, se o personagem vai comprar, se o personagem vai fazer alguma coisa que está imposto naquele momento. O filme é baseado em fatos reais, então já tira toda aquela magia para o espectador. A interpretação desses três atores tão magnificamente lindo. Tanto do Al Pacino, que fez o grande e o poderoso chefão, como o Robert De Niro, que fez Os Bons Companheiros, o Cassino.
Essa é duas produções também de Martin Scorsese, eu ainda vou estar falando desses dois filmes aqui, e tanto do mestre Joey Pesci, ou Joey Pesci. Para quem não conhece esse ator, quem conhece filmes de máfia vai lembrar dele porque ele está em quase todos os filmes de máfia. E ele sempre faz aquele papel daquele cara bruto, daquele cara ignorante, daquele cara que só quer matar. E já nesse papel, ele interpretando Russell Bufalino, ele já interpreta um homem calmo, um homem sereno, que apenas no olhar, como eu já lhe disse, você vai saber o que ele quer e no que ele quer fazer. Esse Russell Bufalino, na vida real, tudo que acontecesse na cidade, se fosse matar, ou se fosse comprar, ou se fosse para querer comprar uma empresa, ou querer vender essa empresa, ou querer fazer negócios. Para quem não conhece esse ator, Joey Pesci, foi ele que interpretou aquele baixinho que tenta pegar o Macaulay Culkin no filme Esqueceram de Mim. Lembra dele? Pois é aquele baixinho ali. Aquele homem, aquele ator, aquele grande ator. Foram inúmeras tentativas do diretor para conseguir que ele fizesse esse papel. Quer dizer, ele não queria sair da aposentadoria. Para formar todos esses atores, para formar toda essa cúpula, Al Pacino, Robert De Niro e Joey Pesci, foi uma grande responsabilidade para ser jogada na tela do cinema. Na minha opinião, esse filme era para ter ganhado, não era 11 não, era 12 Oscars. Esse filme para mim foi o melhor filme de 2019. Eu já assisti pela quarta vez. E o filme tem 3 horas e meia. E nas 3 vezes que eu assisti, a cada vez que eu vou assistindo, o filme é tão bom que ele acaba se tornando menor. O filme vale a pena assistir. Se você já assistiu O Poderoso Chefão, o diretor trouxe várias referências do filme. Tanto numa cena que acontece no final. Um spoilerzinho aqui. O filme é perfeito. São 3 horas e meia de filme. Ah, Esdras, o filme é arrastado, é cansativo. Meu amigo, você está dentro de casa, está nessa quarentena, você tem um tempo todinho para assistir esse filme. Tanto pausado, ou dividir em 3 partes, ou assistir como uma minissérie. Eu aconselho a você assistir todo ele de uma vez. O filme é perfeito. A cada minuto do filme, a cada narração, a cada jogo de câmera, 175 milhões. Foi o filme mais caro que Martin Scorsese já produziu junto com a Netflix. Ou sozinho. Por que o filme foi tão caro? Tem que juntar todos esses atores. E querendo ou não, custa caro. Segundo, outra questão do filme ter ficado tão caro foi ter usado a técnica de rejuvenescer a face do ator. Na verdade, dos 4 atores para poder interpretar essas 3 décadas da máfia. O filme traz uma interpretação linda. Figurino perfeito. Outra curiosidade para você entender, que o diretor ele quis trazer tudo da vida real para a tela do cinema. E uma dessas coisas foi que o ator, o Robert De Niro, que é o que faz o personagem Frank, ele teve que usar no seu sapato uma plataforma 3 ou 4 vezes maior do que o normal. Porque o Frank, na vida real, ele era muito alto. Era isso que diferenciava ele dos outros mafiosos da época. Foi uma grande responsabilidade o diretor trazer todo o conteúdo desse livro para a tela do cinema. Quer dizer, tanto o livro como o filme vale a pena ser lido e ser assistido. Eu já assisti 4 vezes. Você precisa assistir esse filme. Se você gosta de filme de máfia, se você gosta desse gênero como O Poderoso Chefão, Os Bons Companheiros ou Cassino, você precisa assistir esse filme. Fora o filme tratar da vida de Frank, ele vai tratar da vida do maior líder do sindicato de caminhoneiros que já existiu na década de 60 e 70 nos Estados Unidos, que era Jimmy Hoffa. Esse Jimmy Hoffa foi um dos homens mais poderosos da década de 50, 60 ou 70 nos Estados Unidos. Jimmy Hoffa, ele é um dos personagens de um dos assuntos mais intrigantes dos Estados Unidos, que é o seu desaparecimento.
Ele desapareceu em 1975. Durante décadas, ninguém, nem o país, nem a família sabia o que tinha acontecido com ele. Mas nesse livro e no filme conta a verdadeira história. O que houve com esse grande líder? O que houve? Por fim, meus bons, foi um prazer falar desse filme. Vale a pena assistir. Você precisa assistir esse filme. Bem, se você está gostando do conteúdo, se você está gostando do canal 7 Roteiro, eu já peço que você se inscreva, compartilhe, deixe seu like, me siga lá no Instagram. Não se esqueça de acionar o sininho, isso é importante. Bem, esse foi mais um 7 Roteiros comigo, Esdras Micael. I see what I've been through. A friend of ours is having a little trouble. A friend at the